Doutora Liliane, vocês acompanham principalmente os pacientes, né? Como você disse, mas vocês acompanham também, vocês têm o acompanhamento dos processos. Como é que vocês percebem o aspecto psicológico em todo esse desenrolar do processo, seja na relação do juiz, principalmente do juiz com o réu? A maioria dos nossos pacientes, eles receberam não uma pena, mas uma medida de segurança, que diz a eles que eles devem fazer um tratamento ambulatorial ou são internados, né? Então, o tratamento psicológico normalmente entra para esses pacientes como uma obrigação também. Só que a gente percebe na questão do caso a caso, que a nossa ideia lá de acompanhamento é essa, assim, é o sujeito, é cada paciente que nos indica a direção do que será melhor para ele, assim. Sim. A gente faz isso com uma escuta psicanalítica, assim, tentando levar em consideração os aspectos psicológicos. E a gente percebe que, às vezes, a questão do processo, a presença do juiz, são fatores que entram na vida desses pacientes como ordenadores. Ou seja, o papel do juiz não termina quando ele profere a sentença. Ele fica, de alguma forma, ou pelo menos o paciente sente o juiz como responsável por ele, é isso? Igual eu te falei, tem vários casos, assim, mas em muitos a figura do juiz é essencial, assim, para a gente, inclusive, recorrer a ela, porque é uma imagem simbólica para essas pessoas que traz a ideia de um ordenamento da lei personalizada. Então, são pessoas que às vezes não têm muita noção de justiça, de processo, de o que é certo, o que é errado, né? Assim, é uma noção que é dada a elas. E a figura do juiz serve nesse sentido, de trazer essa amarração para essas pessoas. Você me contava agora há pouco um caso de um paciente que telefona para vocês para fazer relatórios ao juiz, mais ou menos isso? Isso, é um caso em que a estabilização do paciente veio após uma audiência, em que foi até uma audiência que não era, assim, processualmente necessária, foi uma conversa que a gente teve com o juiz. Mas foi psicologicamente necessária. Exatamente. Então, o juiz falou assim, não, você tem que fazer isso, por isso e tal. A partir daí, o paciente aceita fazer um tratamento psicológico e sempre que ele tem qualquer questão, qualquer problema, assim, na vida dele, até igual eu falei para você, dor de cabeça, com algum problema de saúde clínico, ele liga para a gente e pede, avisa para o juiz que eu estou mal por isso, preciso disso. Perfeito. A gente manda um relatório, fala, claro, a gente vai mandar. E aí ele se acalma. Sim. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Via Justiça está de volta debatendo hoje a relação entre direito, psicanálise e literatura. Nossos convidados são a psicóloga Liliane Camargos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz Renato César Jardim, que é diretor da revista Magiscultura, uma revista de cultura e arte da Associação dos Magistrados Mineiros. Doutor Renato, falando em literatura, eu vou colocar uma figura que eu acho que é fundamental, que é o escritor Kafka, né? Principalmente para o direito, para a justiça, né? O livro O Processo, do Kafka, me parece que é um livro de leitura indispensável para todos os operadores do direito. Esse é o livro da literatura que mais trata dessa questão, junta essas três questões, justiça, psicologia e direito? Com certeza, né, é um livro muito importante, né, e todos os profissionais do direito devem ter acesso a ele, mas existem outros livros também que tratam da psicanálise, né, Freud, Lacan, né, que nós temos que interpretar essa questão da interação da lei, do homem em sua subjetividade,
com a dialética, não é isso? A doutora pode explicar melhor do que eu esta questão. Mas eu acho que, para o magistrado, né, essa agregação de valores, né, em relação à literatura, ao conhecimento global das coisas, isso é muito importante no exercício profissional do dia a dia. Pesa muito no dia a dia, na avaliação do senhor? Sem dúvida. A literatura, né, que nós estamos tratando aqui hoje é de extrema importância para aperfeiçoar a sensibilidade humana, né, para agregar valores aos magistrados, para que possam, assim, enfrentar determinadas situações, né, onde não há mais onde buscar, você pode achar ali dentro daquela agregação de valores, desse conjunto de ideias. Ou seja, situações em que não adianta procurar mais nos manuais técnicos soluções. A solução, às vezes, você acha que pode vir da literatura? Perfeitamente. Vale até lembrar aqui, seria bom frisar, em recente encontro em Belém do Pará, num fórum mundial acontecido em janeiro deste ano, o ministro Carlos Aires de Brito fez a seguinte declaração: os juízes devem ler mais poesia, romances e jornais para entender melhor a realidade das coisas. Foi criticado, às vezes não deram muita bola para essa declaração dele. Mas o que o ministro estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que ele quer um juiz que seja um produto da paidética lá da Grécia Antiga, né, onde a conotação de ideia envolve um conceito global que atrai para dentro de si outros conceitos, arte, literatura, política, direito, né? Quer dizer, ele traz o quê? Ele é favorável realmente ao processo dialético. Por isso é que ele defende a jurisprudência como sendo um fator de evolução socio-jurídica, né? E Platão já dizia, né, que a paidética é a essência da melhor educação. Só para terminar, eu gostaria de lembrar aqui o verso do ministro Carlos Aires Brito, que retrata isso muito bem. Ele diz assim: não sou ácaro de processo, sou um ser da vida. Abro a janela do direito para a vida. Muito bem. Doutora Liliane, a senhora atua principalmente, vocês atuam na área criminal, a área penal, né? Mas as questões psicológicas interferem também em todas as outras áreas do direito, da justiça, né? Qual que é a segunda área onde esse aspecto teria um peso maior na sua avaliação? A área da família, por exemplo? Eu acho que, na verdade, em todas, né? Mas sim, se a gente tiver que eleger alguma aqui, eu acho que a gente poderia falar das questões de família mesmo, sim, das várias de família. Porque são lugares em que, bem, a Central de Psicologia e Serviço Social do Fórum é enorme, tem muitos técnicos, peritos, né? E eles têm um trabalho muito importante, porque são processos, são situações em que as questões psicológicas, elas ficam muito afloradas. E muitas vezes elas são a principal motivação do processo, inclusive. As pessoas, né, em questões de divórcio, às vezes não conseguem mais conversar, tem que se decidir com quem ficará os filhos, como fica a questão da guarda, né? Você diria que essa é a área onde esses processos costumam ser mais dolorosos do ponto de vista humano? Eu acho que a gente pode dizer que sim, porque o que está em jogo ali é uma falência, às vezes uma dificuldade de resolução de problemas que antecede mesmo ao poder judiciário, né, ao processo. E às vezes o processo é mais uma tentativa de se solucionar essas questões. E às vezes, né, o que acontece é que essas pessoas também elas delegam ao juiz, a essa posição, né, do Poder Judiciário, que decidam sobre a vida delas. A vida delas, né? Isso. O psicólogo judicial, ele tem, na Justiça de Minas, pelo menos na sua experiência, ele tem tido como ajudar alguma coisa nesse processo, ou esse aspecto está ficando exclusivamente por conta do próprio magistrado? Não, tem demais, assim. Eu acho que uma coisa que foi até discutida lá no nosso congresso é que quando houve a entrada dos técnicos, em 96, ficou assim uma questão mesmo sem saber qual seria o lugar do técnico, do perito, do psicólogo, do assistente social, né? Só que esse lugar foi sendo construído e hoje os juízes, eles reconhecem essa importância e recorrem a essa avaliação psicológica em muitos casos.